E se a gente pudesse construir máquinas que não só processam o tempo, mas que de fato vivem nele? Não como um relógio, sabe? Que só marca segundos, mas tipo como um fluxo, uma correnteza, onde o passado nunca é totalmente apagado e, na verdade, empurra ativamente cada novo momento. Essa é a pergunta de $1 milhão que está no centro dos materiais que a gente recebeu. E que materiais, né? Nossa, é uma mistura muito curiosa. De um lado você tem documentos de engenharia bem técnicos, Aham. do outro textos filosóficos densos e até a transcrição de um vídeo que demonstra algo que eles chamam de regime dinâmico irreversível. Exato. A nossa missão hoje é fazer uma análise profunda de um conceito chamado engenharia temporal. As fontes que o nosso ouvinte enviou descrevem uma abordagem para a robótica que, olha, parece ficção científica, Parece mesmo. mas que está sendo construída agora. E o mais estranho é que ela se baseia em ideias filosóficas que todo mundo achava que eram, sei lá, impossíveis de aplicar na prática. Olha, o que a gente vai discutir aqui mexe com a base de tudo que a gente entende por computação. Sim. A ideia de um sistema que não tem um botão de reset, onde a memória não é um dado guardado numa gaveta, mas uma tensão que deforma o futuro, é algo radical. Totalmente. E a conexão central é uma ponte entre a filosofia de Henri Bergson, um pensador do início do século XX, e um ecossistema de robótica chamado Phoenix, que roda em Python. O nosso trabalho hoje é desemaranhar como um debate intelectual que parecia morto e enterrado está virando realidade de engenharia. Certo. E o ponto de partida para entender essa revolução é, ironicamente, entender o problema do sistema atual, né? Porque o jeito como a tecnologia sempre lidou com o tempo se tornou uma limitação. Perfeito. Para entender a solução, primeiro a gente tem que sentir o peso do problema. E o problema é como a computação tradicional vê o tempo. As fontes descrevem isso de um jeito que ficou na minha cabeça. A robótica convencional fatia o tempo. Exato. Ela pega a realidade e corta em milissegundos. Cada fatia dessas é como uma foto, um frame de dados estáticos que o robô processa um de cada vez. É tipo tentar entender um filme olhando para uma pilha de fotografias. A citação exata é que o robô tradicional não vive numa duração indivisível, ele vive em frames. Para ele, o tempo é um cronômetro, não um fluxo. Exatamente. E essa imagem da pilha de fotos nos leva direto para o coração do debate. A ideia de Henri Bergson, a duração. Certo. E para entender a força disso, a gente precisa voltar para uma das maiores tretas intelectuais do século XX, Bergson versus Einstein. Ah, o famoso debate. Eu tenho uma vaga ideia. Einstein é o tempo da física, o tempo do relógio. E Bergson é mais o tempo da consciência, o tempo que a gente sente passar? É uma ótima forma de começar. O tempo de Einstein é o tempo medida. É a quarta dimensão do espaço, algo que pode ser medido, mapeado. E que é deformável pela gravidade e pela velocidade. É o tempo que o GPS do celular usa para funcionar. Nessa visão, que os físicos chamam de universo em bloco, o passado, o presente e o futuro já existem de alguma forma, como cidades no mapa. O tempo foi espacializado. Espera um pouco. Se o tempo de Einstein é como um mapa onde todos os lugares já existem, qual é a alternativa? Um tempo que ainda não está escrito? Isso é difícil de imaginar. É difícil mesmo, porque a gente está acostumado a pensar como Einstein. O tempo de Bergson, que ele chamou de duração, é o oposto disso. Não é um mapa, é uma criação contínua. Uma criação. É o tempo vivido. Na duração, o passado não desaparece depois que acontece. Ele se acumula, sabe? Como uma bola de neve rolando morro abaixo. Entendi. E esse acúmulo pesa sobre o presente. Esse peso cria o que ele chamava de uma inclinação para o futuro. Não é um futuro pré-definido, mas uma tendência criada por tudo que já aconteceu. É um tempo de novidade constante. Uma bola de neve. Gostei da analogia. Mas, historicamente, quem ganhou esse debate? Pelo que eu sei, a física moderna provou que Einstein estava certo. Publicamente, sim. Bergson foi visto como perdedor. As ideias dele foram taxadas de apenas filosofia, poesia, algo que não podia ser provado ou tornado operacional num laboratório. Certo. E é verdade.
A física provou experimentalmente pontos específicos de Einstein, como no paradoxo dos gêmeos, onde o tempo realmente passa mais devagar para o gêmeo que viaja no espaço. Mas o que é fascinante, e é o que essas fontes mostram, é que a ideia central de Bergson sobre a experiência do tempo, essa acumulação do passado, que foi descartada pela física, está ressurgindo como uma força enorme na neurociência e agora na engenharia. E isso me deixa pensando. Uma coisa é a neurociência observar um cérebro que funciona assim. Outra completamente diferente é sentar e programar um robô para ter duração. Como é que se traduz uma filosofia tão poética em linhas de código? Essa é a grande questão, e é onde a engenharia temporal entra. Os documentos detalham os princípios que tornam isso possível. O primeiro, e mais chocante, é... Sem reset, lógico. Sem reset. O sistema nunca, jamais, volta a um estado inicial. O passado é irreversível. Isso por si só já quebra a primeira regra da computação, que é o famoso desliga e liga de novo para resolver um problema. Exato. Se não tem reset, como o sistema lida com a memória e com os erros? Então, se o passado não pode ser apagado, a memória tem que ser outra coisa. E aqui vem o segundo princípio. A memória não é um banco de dados, não é um arquivo guardado. Tá. As fontes a descrevem como uma inclinação ou uma tensão dinâmica. O histórico de interações do robô dita sua propensão para a próxima ação. Não é uma estatística fria, é uma força ativa. Então, se eu entendi bem, a memória não é algo que o robô consulta, é algo que o deforma. Perfeito. Como uma cicatriz que te lembra de não tocar uma chapa quente, ela muda seu comportamento futuro de forma inerente. Perfeita analogia. E essa deformação nos leva ao terceiro princípio, que é talvez o mais contraintuitivo: a decisão por inviabilidade. Como assim? O sistema não fica analisando uma lista de opções para escolher a melhor. As ações simplesmente emergem porque o fluxo da história, essa tensão acumulada, torna as outras opções dinamicamente inviáveis. Uau! Uma das fontes chama isso de inteligência por exclusão orgânica. As possibilidades vão morrendo naturalmente. Inteligência por exclusão orgânica. Nossa! E esse sistema todo é isso que eles chamam de regime dinâmico irreversível, aquele termo do vídeo. Exatamente! Agora o nome faz sentido, certo? Total. Regime, porque é um modo de operação. Dinâmico, porque está sempre em fluxo. E irreversível, porque como na vida não dá para voltar atrás. Certo. E para provar que essa arquitetura não era só uma teoria bonita, eles fizeram algo ousado. Testaram o ecossistema Phoenix num ambiente que eles mesmos chamam de hostil, a linguagem de programação Python. Hostil por quê? Porque é um substrato binário sequencial, o oposto de um fluxo contínuo. A ideia é mostrar que o princípio é tão forte que sobrevive e funciona mesmo num ambiente que não foi feito para ele. Ok, a ideia é impressionante, mas eu quero entender melhor o mecanismo. Os documentos falam de integração temporal sucessiva. O que é isso na prática? Pense naquela bola de neve de novo. A cada instante, uma nova camada de neve se junta à bola. Certo. A integração temporal sucessiva é isso. O efeito do passado é continuamente reinjetado no sistema, no presente. Só que ele não apenas adiciona informação. Ele se funde com tudo que já estava lá, acumulando modificações. E deformando o futuro. E deformando progressivamente todo o espaço de possibilidades futuras. A cada passo, o mapa do que é possível fazer muda irrevogavelmente. E as fontes fazem questão de dizer que isso não é o que a gente já conhece de IA, certo? Não é aprendizado de máquina. Sim, e esse ponto é crucial. Não é aprendizado por reforço, porque não tem um sistema de recompensas e punições. Entendi. O sistema não está sendo treinado para otimizar um resultado. Também não são world models, porque ele não tenta criar uma representação interna do mundo para depois planejar. Ok. E o mais importante não são logs, que apenas registram o passado, nem estados que descrevem o presente. A engenharia temporal, segundo a afirmação ousada das fontes, deforma o futuro. E o hardware? Eles mencionam uma rede neuromórfica e uma coisa chamada Vestia. Uma roupa. Exato. A Vestia é descrita como uma espécie de roupa, um traje com sensores multimodais, visão, sensores ápticos que sentem toque e pressão, áudio. Tá.
Mas o pulo do gato é como esses dados são usados. Moduladores temporais. A expressão é essa, mas ainda soa meio abstrato para mim. Na prática, como a visão do robô muda o comportamento dele se não é para reconhecer, sei lá, uma cadeira? Ótima pergunta. Pense assim. A câmera do robô não identifica uma mesa. Certo. Ela não cria a etiqueta mesa. Em vez disso, ela capta a textura da madeira, a cor, a forma como a luz reflete na superfície. Entendi. Esses dados sensoriais não viram um objeto a ser analisado. Eles alteram o ritmo e a qualidade do movimento do robô em tempo real. Uma superfície escura e fosca pode induzir um movimento mais lento e cauteloso. Ah. Uma superfície brilhante e lisa pode induzir um movimento mais rápido e fluido. O dado sensorial vira uma qualidade do movimento, uma modulação do fluxo e não um item numa lista de coisas no ambiente. Entendi. O mundo externo não é um mapa de objetos. É como uma música que muda o ritmo da dança do robô. Exato. Isso é radicalmente diferente. Mas a pergunta que não quer calar é: para que serve tudo isso? O que a gente constrói com um robô que dança com o ambiente em vez de calcular o caminho? A robótica é a aplicação mais visível, como dizem as fontes, porque a ação física não tolera abstrações erradas. Faz sentido. Ou funciona no mundo real, ou não funciona. Não dá para enganar a gravidade. Certo. E o objetivo não é ter robôs mais inteligentes no sentido de jogar xadrez, mas robôs que se movem de outro modo. As fontes listam umas capacidades que parecem até poéticas. A primeira é que eles incorporam erros motores como limites reais. Se o robô bate numa parede, ele não reseta e tenta de novo como se nada tivesse acontecido. Aquela colisão se torna parte da sua história e limita suas ações futuras. O que significa que ele não pode repetir o mesmo erro da mesma forma, porque o passado literalmente o impede. Exato. A história acumulada torna aquele caminho específico inviável. Exato. E com o tempo, eles desenvolvem gestos próprios e estáveis. Ok, mas gestos próprios soam um pouco vago. O que isso significa na prática? Ele desenvolve um tique? Ou estamos falando de algo mais complexo, como um jeito único de pegar um objeto que ele aprendeu depois de errar 100 vezes? É mais próximo da segunda opção. Pense num artesão que, depois de anos, desenvolve um jeito muito particular e eficiente de manusear suas ferramentas. Sei. Não foi algo que ele planejou, mas que emergiu de milhares de horas de interação. Os gestos próprios do robô são isso. Trajetórias de movimento únicas e estáveis que emergem da sua história de interações com o mundo. Nossa! O objetivo final descrito é uma robótica doméstica que não calcula a casa, mas que vive nela, aprendendo por convivência, quase como um animal de estimação que aprende os cantos da casa e os hábitos dos moradores. Aprender por convivência, isso muda tudo, mas as fontes dizem que a robótica é só o começo, a ponta do iceberg. Exatamente. Se a gente conecta isso ao quadro geral, a robótica é só a aplicação mais dramática. O princípio por trás dela se estende a qualquer sistema que, por natureza, não pode simplesmente resetar. Como que, por exemplo? Os textos mencionam redes elétricas, infraestrutura crítica, logística, tráfego urbano. Certo, sistemas complexos do mundo real. Pense numa rede elétrica depois de um apagão. No modelo atual, nosso objetivo é restaurá-la ao estado original o mais rápido possível. Mas as fontes propõem algo diferente, uma ideia poderosa. Sistemas computacionais que carregam cicatrizes. Cicatrizes. Um sistema que, após uma falha grave, não retorna ao normal. A sua estrutura futura é permanentemente deformada por essa história. Mas espera aí, isso não torna esses sistemas totalmente imprevisíveis? Se uma rede elétrica se lembra de um apagão e muda seu comportamento, como os engenheiros podem confiar nela? Parece que a gente perde o controle. Essa é a reação instintiva e é a pergunta certa. A gente associa controle com previsibilidade absoluta, mas o que as fontes sugerem é uma troca. Uma troca. A gente perde um pouco da previsibilidade mecânica, mas ganha algo muito mais valioso: robustez e antifragilidade. Antifragilidade. Um sistema com cicatrizes, em teoria, não comete o mesmo erro duas vezes. A falha o fortalece, o força a se reorganizar de uma maneira que talvez nenhum engenheiro pudesse ter planejado. Não se trata de perder o controle, mas de criar sistemas que tenham uma forma de inteligência adaptativa própria, que aprendem com o estresse em vez de apenas quebrar. É uma mudança de perspectiva gigantesca.
Não se trata mais de evitar falhas a todo custo, mas de projetar sistemas que usam a história de suas falhas para se tornarem melhores. Por isso as fontes afirmam com tanta veemência que isso não é um ajuste técnico. É uma mudança de paradigma do tempo computacional. Estamos falando de uma maneira fundamentalmente nova de pensar sobre como sistemas artificiais existem, se adaptam e evoluem. Então, para a gente amarrar essa jornada, a gente partiu de um debate filosófico do século XX, Bergson contra Einstein. Uma ideia, a adoração, foi vista por décadas como uma metáfora poética, linda, mas impraticável. E agora a gente chega numa prova de conceito de engenharia, rodando em Python, que demonstra que essa ideia pode ser um princípio operacional real. Isso. A adoração deixou de ser só filosofia para se manifestar como uma propriedade operacional reprodutível. Exato. E o ponto mais importante que foi demonstrado não é só um robô que se move de um jeito legal, é a prova de que um outro regime de tempo é possível para sistemas artificiais. Uma alternativa real ao tempo do relógio. Uma alternativa real. E isso nos leva a uma das frases mais fortes de todas as fontes que a gente analisou, uma que realmente me pegou. Sim, aqui resume tudo. A tecnologia nunca escolheu entre o tempo de Einstein e o de Bergson porque nunca pôde. Agora pode. Nossa. A engenharia sempre operou no tempo medida, no tempo fatiado de Einstein, porque era o único tempo que a gente sabia como calcular e programar. O que esse trabalho sugere é que a porta para o tempo-duração, o tempo vivido, foi finalmente aberta. Então a gente está falando de uma tecnologia que, de certa forma, pode ter uma biografia, uma história de vida que não pode ser formatada. Se isso se consolidar, o que muda de verdade na nossa relação com a tecnologia? Isso levanta uma questão importante, uma reflexão final. As fontes mostram sistemas que carregam sua história de forma irreversível. Certo. Se a tecnologia começa a ter um passado que não pode ser apagado, que acumula cicatrizes e experiências, como isso muda a nossa relação com ela? Deixa de ser só uma ferramenta passiva que a gente usa e descarta? Precisamente. Um sistema que lembra dessa forma, não como um arquivo de log, mas como uma deformação do seu próprio ser, ainda é apenas uma ferramenta. Ou ele se torna algo mais próximo de um parceiro, um colaborador com sua própria história, sua própria trajetória. Uau! A questão não é mais apenas o que as máquinas podem fazer, mas como elas existem no tempo. E essa é uma pergunta que vai muito, muito além da engenharia.